Olha só, qual tipo de fundo imobiliário é ideal para cada tipo de investidor? Eu selecionei aqui, eu dividi todos os fundos imobiliários em 5 tipos diferentes e eu vou comentar um pouquinho de cada tipo e para qual tipo de investidor que ele mais se ajusta ali. Por que eu trago essa aula aqui para você, né? Porque o que eu tenho percebido, às vezes, sempre que entra, por exemplo, um aluno novo na nossa comunidade, a gente começa a conversar, tal, né? E vai percebendo como que tá a carteira do camarada ali. Daqui a pouco a gente percebe que a carteira dele é formada lá por fundos de papel de alta qualidade. Só que quando a gente começa a entender a característica do investidor, os objetivos dele, a gente vê que não, faz o menor sentido você ter uma carteira formada só por esses fundos aqui. Então as pessoas às vezes escolhem um ativo sem saber muito para que tipo de investidor ele deveria ser usado. E eu quero explicar, trabalhar em cima disso aqui hoje com você nessa aula. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, e aqui eu ajudo você brasileiro a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Saiba mais pelos links aqui na descrição, também já se inscreve aí no canal. Então vamos lá, eu vou começar falando aqui, ó. Eu peguei e eu separei primeiro aqui, para a gente começar a brincadeira, os fundos de papel e os fundos de tijolo. Fundo de papel investe em dívidas imobiliárias, fundo de tijolo investe lá em imóveis físicos. Separei esses dois grupos. E aí, quando eu começo pelo fundo de papel aqui, eu tenho dois grupos também dentro do fundo de papel, que são os high yield e os high grade. High yield são aqueles fundos de papel que eles focam em ter altos retornos em dividendo. Já os high grade são aqueles fundos que, por mais que ele tenha um pouco menos de retorno em dividendo, ele foca na qualidade. E aí, para que tipo de investidor serve? Eu vejo que, por exemplo, o fundo de papel high yield, que a gente tem alguns exemplos, pega lá o Urca Prime, o Deva, né, que são fundos de papel high yield. Você tem que entender que esses fundos eles são mais arriscados. Por quê? Porque eles vão eles vão captar no mercado certificados recebíveis imobiliários, as dívidas, né, os CRIs ali, que pagam bem, mesmo que sejam mais arriscados. Tem aquele risco ali de levar um calote, de dar um default, de o CRI não conseguir pagar e o fundo se prejudicar com isso. Esse risco existe. E é justamente por isso que esses CRIs pagam um retorno bem alto. É aquela história, não existe almoço grátis no mercado. Se o retorno é muito alto, é porque o risco também é mais alto. Então esses fundos imobiliários eles optam por criar uma carteira diversificada mas principalmente com CRIs bem mais arriscados para ter um retorno bem mais alto também. E aí, para que tipo de investidor que serve isso aí? Olha, eu vejo que serve para aquele investidor que ele está começando, que ele não tem um patrimônio formado ainda, então ele pode, né, arriscar um pouco mais para dar aquela alavancada forte no patrimônio dele, faz todo sentido. Agora, uma pessoa que já está lá 10, 20 anos investindo, às vezes o camarada ele chegou na bolsa de valores agora, e ele já era investidor de poupança, por exemplo, ou tinha algum imóvel, vendeu, enfim, o cara já tinha dinheiro. E ele está montando uma carteira dele. Ele até pode ter um fundo de papel high yield na carteira. Mas, pô, vamos colocar menos, né? Por quê? Porque eu estou falando de risco. Você está numa situação que você não pode colocar o seu patrimônio em risco. Então eu vejo que é mais para aquele investidor que ele está formando patrimônio e também é aquele investidor que ele já dominou o lance da renda variável, que não fica mais com medinho quando a cota sobe, quando a cota cai. Tem que ter noção de que existe o risco e não tem que ter muito a perder. Agora, o camarada, que ele é mais conservador e que ele já tem um patrimônio formado, não serve para ele um fundo de papel high yield, tá? E aí a gente tem, na outra parte aqui, os fundos de papel high grade. Eu tenho como alguns exemplos aqui, ó, o Canip, o KNCR, o HGCR, enfim, são aqueles fundos de papel que também investem em dívida, só que apesar de eles buscarem um dividendo interessante, o foco principal deles não é isso. O foco principal é ter uma carteira segura. Dificilmente vai dar um default, né? vai dar calote, um CRI que um fundo high grade coloca na carteira. É só o filé mignon do mercado que eles pegam. As empresas que estão emitindo esses CRIs, elas sabem que elas têm condições de pagar. E elas sabem que o fundo que está comprando a dívida, conhece a segurança daquela operação ali. Então eles não pagam muito. Não tem um dividend yield muito alto.
Para quem que serve esse tipo de FII aí? Você que já está começando, você já pode ter em carteira, porque ao mesmo tempo que você vai acelerando seu patrimônio com ativos um pouquinho mais arriscados, você já vai colocando uma parte do que você está acumulando já em ativos mais seguros, certo? Então você pode ter em carteira, mas ele é mais indicado mesmo para quem já tem o patrimônio formado, certo? E quer se proteger. Então você vai ter uma renda legal ali, só que ao mesmo tempo você vai estar bem seguro. Faz todo sentido. Agora olha só, eu vou avançando nessa análise aqui e eu pego os fundos de papel, aliás, de tijolo. Quando eu falo de tijolo, eu separo em dois grupos aqui. Eu tenho aqueles fundos de tijolo que tem uma gestão mais passiva, assim, mais tranquila, não fica negociando muitos imóveis, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E tem aquele fundo que tem uma gestão mais ativa. Os caras vão para cima do mercado para tentar tirar ganho de capital aí. Eu não estou falando da classificação que está lá no documento, porque se você for procurar nos documentos do fundo imobiliário, está escrito lá se a gestão é passiva ou ativa. É uma questão que, se é ativa, o gestor tem liberdade para negociar. Se é passivo, ele precisa trazer, para os cotistas, para votação, lá cada decisão maior que vai tomar. Então o fundo fica mais engessado com gestão passiva. Mas, independente dessa legislação, a característica do fundo imobiliário, tem fundo imobiliário que o gestor ele é mais ativo, ele vai para cima mesmo. E tem outros, mesmo que na legislação daquele fundo ali, os regulamentos permitam com que ele tenha uma gestão ativa, ele escolhe ser mais passivo, ser mais pacato. E aí, isso aqui faz toda a diferença para o tipo de investidor que você é. Primeiro, antes de eu chegar nessa parte, eu quero que você compare aqui comigo o fundo de papel com o fundo de tijolo. Olha só, o fundo de papel ele também é ideal para aquelas pessoas que têm a condição de reinvestir uma parte dos dividendos que recebeu, caso já esteja vivendo em renda, ou que vá reinvestir todos os dividendos. Por quê? Porque fundo de papel é dívida, não é renda real. É renda sem inflação. O que eu quero dizer com isso é que você nunca vai ter um aumento de salário investindo em fundo de papel. Se hoje você coloca 1 milhão, ganha 10 mil reais por mês de dividendos, daqui a 10, 20 anos você vai receber 10 mil reais por mês de dividendos. Você não tem aumento de salário. Sua aposentadoria não sai do lugar. Seu patrimônio também não. Não é porque o gestor é ruim, é uma característica do fundo de papel. Já fundo de tijolo, eu estou falando de renda real, tá? Então, renda livre de inflação. Então, se você coloca 1 milhão de reais e vai receber 8 mil reais por mês de um fundo de tijolo, certo? Daqui a 10 anos, esse 8 mil pode ter se transformado em 15, 16, 20 mil essa renda. Esse patrimônio de 1 milhão pode ter se transformado em 2, 3 milhões, tudo vai depender da valorização dos imóveis. Então, se você não quer reinvestir uma parte, tem que ser fundo de tijolo. Beleza? Para quem está vivendo de renda já, eu vejo que faz bem mais sentido o fundo de tijolo. Então, voltando aqui para o que eu estava explicando, a diferença do mais passivo e mais ativo. Quer ver só um exemplo? A gente tem fundos de tijolo que os caras fazem várias negociações. Um fundo que eu vejo que está cada vez se tornando mais ativo é o HGLG. Já foi até mais passivão lá atrás. Mas os caras estão na atividade. Por quê? Os caras estão entrando no segmento de desenvolvimento, eles mesmos estão construindo os galpões para vender ou para alugar. Não tem aquela assim, não me apego nos imóveis, o HGLG, então tá tudo para rolo, né? O inquilino está lá dentro. A partir do momento que venceu o contrato, ou é outro inquilino que entra ou vai para venda. Venda, bota dinheiro no bolso, entrega o ganho de capital pro acionista, vamos atrás de outro. Outra coisa, emissão, né? Os caras vão fazendo emissão de cota, opa, tem oportunidade no mercado, tem um galpão barato lá, tem um prédio barato aqui, show de bola, vamos para cima, faz emissão no mercado, emissão de novas cotas, capta o dinheiro, vai lá, compra, bota inquilino lá dentro. Então os caras estão o tempo todo assim, é aquela corrida que não para atrás de conseguir ganho de capital, de conseguir melhores rendas, enfim, é uma gestão muito ativa, parece que os caras nunca estão parados. O HGLG eu vejo cada vez está mais ativo assim. Tem fundo, o HGLG eu peguei um exemplo aqui de um fundo super seguro, mas tem fundos que eles forçam um pouco a barra nessa atividade e se tornam mais arriscados. Conseguem entregar um dividend yield acima da média também. Assim como eu dei o exemplo aqui nos high yield de fundos de papel. Só que eles ficam mais arriscados. Então, mais uma vez eu volto a dizer que esse tipo de ativo é ideal para aquele camarada que ele aceita correr um pouco mais de risco em busca de um retorno um pouco maior, que faz sentido para o patrimônio dele, para a situação dele, para o conhecimento dele. Agora, quando eu pego um fundo de tijolo que ele é mais passivão, não tem exemplo melhor, acho, do que o Fundo Industrial do Brasil.
que é aqui de Joinville, perto de onde eu moro, que eu gosto e tenho em carteira, o Fundo Industrial do Brasil, eu até já fiz vídeo sobre ele, vou deixar no card aqui, ele é muito passivo. Por quê? Basicamente, o fundo ali, o Parque Perini já existia, aí os caras resolveram transformar aquilo ali, o dono, né, o fundador lá, o seu Perini, resolveu vender uma parte daquilo ali, então quebrou em dois fundos, o Fundo Andrômeda, o Fundo Industrial do Brasil, e abriu capital de uma parte daquele conjunto de imóveis ali. Cara, simplesmente tem o fundo, tem os cotistas, tem os inquilinos e nada acontece. A gestão do Fundo Industrial do Brasil, tá, que é feita lá pela Coin Valores, o pessoal lá, o Fernando, eles não estão naquela correria louca, vamos ver se a gente vende esse imóvel aqui, para comprar outro lá, para trocar de inquilino. Não. Simplesmente eles estão gerenciando o que tem. O que tem é aquilo ali. São aqueles imóveis que faz parte do fundo, que está dentro do fundo do condomínio Perini Business Park. E deu. Não tem o que fazer. O que eles fazem é simplesmente acompanhar os inquilinos. Pagou certinho? Não pagou? Por que não pagou? Vamos renegociar essa dívida aqui. Daqui a pouco vai vencer um contrato. Plaquinha de aluga-se na frente. Só isso. Nada acontece. E para quem que serve isso aqui? Eu vejo que é o fundo imobiliário que mais faz sentido para o camarada que saiu dos imóveis. Então, por exemplo, você que tem lá casas alugadas, certo? Pô, você tem 2 casas alugadas. Cada uma o seu inquilino paga R$1.000 por mês lá. R$2.000 por mês você recebe. Aí você decide, olha, não tô de saco cheio, do cara recomendando que... o cara enchendo o saco aqui que a válvula do vaso não funciona mais, que o interruptor da luz não tá mais funcionando, que deu goteira na garagem, não tô de saco cheio desses caras, vou vender essas minhas casas, vou colocar em fundo imobiliário. Se o cara pega e vai para um fundo imobiliário com uma gestão super ativa, ele vai ficar meio assustado. Porra, que isso, cara? Os caras não param de negociar, pá. Vai ter um rendimento, mas ele vai achar que é muito diferente do que ele fazia com aquela casa. Agora, se esse camarada pega esse dinheiro da casa e coloca no Fundo Industrial do Brasil, por exemplo, ele vai super entender o que está acontecendo ali. Por quê? Porque o que um gestor de um Fundo Industrial do Brasil faz é exatamente o que ele fazia na casa. Tinha a casinha lá parada, de vez em quando ele ia fazer uma manutençãozinha e tal, ficava olhando, venceu um contrato, bota outro aluguel, nada acontece. Não fazia aquela correria louca para trocar uma casa, ganhar ganho de capital, daqui a pouco outra, constrói uma aqui para alugar. Não, pacato. É isso que um Fundo Industrial do Brasil faz. Então eu vejo que é muito fácil de entender a lógica dos fundos imobiliários quem sai de imóvel de aluguel e entra num Fundo Industrial do Brasil, por exemplo. Tá? Tem poucos com essa gestão mais tranquila. Né? Tô falando aqui os que eu invisto, que eu conheço e tal. Então, eu falei de 4 aqui. Eu falei do fundo de papel high yield, high grade, os fundos de tijolo, aqueles mais ativos, mais passivos. E tem um outro ainda que eu coloco aqui para fechar o quinto, que são os FOFs. São os fundos de fundo. Para que serve um fundo de fundo? Cara, o fundo de fundo eu vejo assim, ó, aquele camarada que ele entende na mente dele que faz sentido em alguns momentos especular no mercado de fundos imobiliários. Dá para pegar umas oportunidades, uns ganhos extra aqui, só que ele não quer se incomodar com isso. Joga na mão de um FOF, cara. Os caras vivem disso. Os caras cobram uma taxa de administração para fazer isso para você. E melhor, eles têm um capital gigante que eles dão uma porrada de uma vez só. Eles conseguem movimentar. E eles têm acesso a fundos imobiliários que você, pessoa física, não tem. Eu, por exemplo, eu tenho um FOF na carteira. Um fundo de fundos. Por que eu tenho esse fundo na carteira? Porque eu vejo, eu entendo, eu acompanho o mercado, eu entendo que existem alguns momentos de oportunidade que dá para dar uma especulada ali. Pô, tem fundo que às vezes sai uma notícia lá, pô, os caras exageram, né? Joga a cota lá embaixo, pra que isso? Tipo, quando a gente entrou na pandemia, pô, os caras jogaram lá embaixo a cotação, ó, cheio de oportunidade. Agora mesmo a gente tá cheio de oportunidade. Só que eu não sou especulador. Eu invisto em fundo imobiliário para ter renda. Mas eu reconheço que existem algumas oportunidades. Só que eu não quero fazer isso. Não vou me incomodar. Tô investindo para ter paz. Quero botar meu dinheiro aqui. Não quero ficar trabalhando. Quero curtir a minha família. Curtir meus hobbies. Quero passear. E só quero passar uma vez por mês ali e ver quantos que pingou de dividendo na conta. Eu vou ficar me incomodando com o mercado? Eu não quero me incomodar. Mas eu sei que dá para ganhar dinheiro fazendo isso em alguns momentos. Então eu pago para os caras fazer. Por isso que eu tenho um FOF na carteira. Porque eu vejo que esse FOF, ele especula. Quando descontou muito, ele vai lá, compra. Subiu muito, ele vende.
Aí ele bota um ativo mais arriscado aqui, os caras sabem o que estão fazendo. Então, o FOF faz total sentido para quem, como eu, enxerga que às vezes existe uma oportunidade de um ganho extra ali no mercado de fundos imobiliários, dá para dar aquela especuladinha, mas que não quer se incomodar com isso, certo? Esse é o cara que tem que ter FOF, e por isso que eu tenho também FOF na carteira. Então aqui nós fechamos 5 tipos, que eu classifiquei em 5 tipos diferentes aqui, e que cada um serve para o investidor. Me diz aqui nos comentários qual é o tipo de fundo imobiliário, desses 5 que eu passei aqui, que mais faz sentido para você hoje, para o seu patrimônio. Não tem melhor. Não adianta vir dizer, ah, não, bom mesmo é de papel high yield. Não, não tem essa. É bom para você. Mas para outra pessoa que está me ouvindo aqui, bom mesmo é aquele tijolo passivão. Tá? Para outros ainda, bom mesmo é só FOF. Não tem regra. Tem essa de vir aqui jogar regra. Existem vários tipos de investidor e o que existe é o melhor ativo para aquele investidor. Beleza? Gostou dessa aula? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui, comenta aqui qual é o tipo de FII aqui desses 5 que mais faz sentido para você e eu te vejo na próxima aula.